é só para nós estarmos falando, não. Olha, eu aprendi uma coisa muito boa. Pode gravar ela aqui. Ah, não. Pode gravar. Já esqueceu. Você aprendeu uma coisa Muito prática. Quando você falou sobre a forma da serpente agir e sobre o pó da terra, que ela usa a humanidade nossa, que é o pó, para poder interferir. E de como, às vezes, hoje mesmo eu tive uma experiência dessa, alguns sentimentos, algumas emoções que a gente tem, a gente permite, como você falou, que o diabo tenha acesso e judie realmente a gente. Eu perdi minha carteira com todos os documentos, com todos os cartões, fiquei o dia inteiro atrás daquilo e falei assim, não é possível, não posso perder aquela ansiedade. Se agora, se poder dirigir, vou me pegar. E fiquei pedindo, minha mãe saiu do carro, assim, vou estar intercedendo por você. E chega uma hora que às vezes até pensa assim, ai, não vou achar. Aí cheguei no escritório do meu marido, fiquei lá, na hora de ir embora, eu falei assim, Senhor, queria tanto achar minha carteira. Olhei uma pasta que meu marido tinha que ter trazido para minha casa 2 dias. Estava lá minha carteira, eu não consegui nem acabar de falar. Aí eu falei assim, eu só posso agradecer, né? Porque mesmo a gente dando margem para que o inimigo ataque a gente fique ansioso e tudo, Deus está ali cuidando. E no momento certo que ele escolhe, eu não consegui nem terminar a palavra carteira e eu estava lá na minha frente. Eu falei assim, ai, Deus, obrigada. Mas como a gente deixa se levar pela ansiedade, pela circunstância do dia? É verdade. Essa é uma das formas de consumir a energia, a força da gente. Medo, preocupação, segurança, vergonha, culpa, interesse, dever, descrença, dúvida. São áreas que são parecidas com 3G, Wi-Fi, Bluetooth, tudo consumindo a bateria do seu iPhone, do seu telefone, do seu iPad. Este é o campo de minar a energia das pessoas. Então vamos voltar para a nossa história e desconstruir o religioso. O que é religião? Esforço do homem. Esforço do homem. Esforço do homem para tentar alcançar Deus. Você e eu nos esforçando para ter os nossos méritos, pela nossa justiça própria, pela nossa ação, conectarmos com Deus. Hoje eu falava com um casal de missionários e toquei num ponto, eles assustaram. Eu disse, muita gente não experimenta as coisas de Deus porque vive o tempo todo orando. Aí eles tomaram um susto assim. Eu digo, essa oração é a oração da ansiedade. Eles não conseguem experimentar Deus porque estão o tempo todo do lado de cá, do lado de fora da fábrica, no sindicato da oração, batendo panela para que Deus lhe responda a oração. É a oração do ansioso que não descansa.
E Deus trabalha no turno da noite, enquanto você dorme. Você sabe por que você não tem mais coisas? Porque você não dorme mais. Se você dormisse mais, Deus ia trabalhar mais, porque o tempo que você está acordado, Ele está preocupado, Ele está tratando com você. Deus não fica preocupado. Ele fica tratando com você para você despreocupar. É assim que a serpente quer o mundo. Um mundo agitado e preocupado, e ela consumindo a energia. Agora Deus tem que nos desconstruir de tal forma que a nossa oração seja a oração da criança ou a oração de Maria. Qual foi a oração de Maria? Porque eles não têm mais vinho. Saiu do pé. Foi toda a oração que Maria fez. Eles não têm mais vinho, acabou. E ela não ficou ali no pé dele, ó, acabou. Ó, ô filho, eu fico envergonhado quando usam Maria como co-intercessora e pegam uma reza e fica repetindo o tempo todo. Maria não fez isso. E a criança, quando chega para o pai, diz: ó, meu sapato está furado, se vire. O amor do pai é que vai cuidar disso. Agora, o que é esse sistema da religião? É você ficar de lado de cá trepidando, porque quanto mais você grita, e mais você ora, e mais você... Então Deus vai ter que responder a sua oração. Jejum vira greve de fome. E a oração vira grito de torcida. Boa noite. A oração vira aquele... Como é que se chama esse negócio quando a torcida está transmitindo aquela... o time? Grito de guerra? É uma espécie de vibração. Seca o gol, ou então faz com que faça o gol e a torcida fica lá. Acho que muita gente acha que oração é isso. Ou então uma oração cheia de argumentos tentando convencer Deus por que você ainda atender. Pois é, aí você vira um tribunal, Deus lá, e você aqui como advogado ou promotor e fazendo, argumentando, contra-argumentando. Isso tudo é projeto de religião. Eu tenho visto muita gente dizer assim: eu oro tanto e não tem nada. E tem outros que dizem assim: eu oro porque Deus me leva a orar. Qual é a diferença? Muito grande. Muito grande. Então nós vamos lembrar que a serpente foi a primeira maldição que Deus deu, foi a serpente, o capítulo 3 de Gênesis, verso 14. Visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O que Margarete estava falando ali, tá? Do consumo que Satanás faz de tirar a energia das pessoas, fazendo as pessoas ficarem preocupadas. Minha esposa estava com doença de Atlas essa semana. O que é doença de Atlas? Carregar o mundo nas costas. Ela estava com uma tensão aqui, porque os problemas surgem, ela quer dar um jeito de resolver.
nós estávamos conversando, eu disse, quando é que você vai sair do banquinho de Deus? Não estou falando nem do trono. É do banquinho de Deus quando ele está assistindo alguma outra coisa que não está no trono. Quando é que você vai sair desse lugar? Quando é que você vai deixar Deus ser Deus? Quando é que nós vamos parar de querer agir para que Deus faça? Quando é que nós vamos aprender a relaxar como uma criança amamentada no colo da sua mãe, nós no colo de Deus? E ela disse, amém. Isso é uma obra deles, aleluia. Porque até isto é Ele que tem que fazer com nós. O verso 15, então, que nós prometemos estar hoje aqui com vocês, analisando um pouquinho mais disso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo é chamado de proto-evangelho. Primeira vez que o evangelho foi anunciado. O evangelho é uma boa notícia. Evangelion é uma boa informação, uma boa mensagem. E a boa mensagem aqui é: este te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Primeiro, Deus diz que haveria uma luta, uma guerra entre a serpente e a mulher. Na vez passada nós dissemos que o grande adversário das mulheres, o grande consumidor da energia da mulher é Satanás. Tem uma inimizade figadal, de fígado, contra a mulher. Ele faz da mulher objeto sexual, ele faz da mulher ser objeto de estética, preocupação com a aparência. Ele usa a mulher nas formas de depreciação, de zombaria, através de um machismo adoecido, satanista, que não se vê no trono de Deus de modo algum. A mulher tem sido pisoteada através dos tempos, porque ele soube que Deus iria usar a mulher como canal onde ele, Deus, traria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus Todo-Poderoso, lutar com uma criatura é covardia. Ainda que Lúcifer seja um querubim muito poderoso, para o Todo-Poderoso lutar contra ele é a mesma coisa. A mesma coisa não, é semelhante ao Anderson Silva lutando com o Mateus. Quem é Mateus? Mateus é o filho do pastor Morango, que nasceu essa semana. O presente de Deus. Está com quantos dias? Nasceu na quarta-feira. Quarta-feira. Anderson Silva lutando contra Mateus. Covardia.
num ringue. Deus não iria se prestar a um trabalho desse. Ele disse: não, eu vou usar um filho da mulher, eu vou ser criatura e eu vou te derrotar deste nível, no ringue da criatura, não do Criador para com a criatura. Porém, é uma forma bem indicativa que a inimizade foi posta por Deus. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência da serpente. Quem é a descendência da serpente? Levanta a mãozinha. Todas as pessoas que nasceram neste mundo são filhos da cobra. Você duvida disso? Vamos para Mateus 3, 7. A semente da serpente. Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ah, você diz: mas eu não sou nem saduceu nem fariseu. Sou palmeirense. Eu nem saduzo nem farejo Jesus. Tá bom. Vamos deixar. Essa turma aqui era uma turma de elite. Então vamos deixar isso de lado. Você vai sair fora. Vamos para Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora eu vou pegar você. Você já falou alguma coisa má? Já? Então olha aí, raça de víboras, ou raça da víbora. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? Quem não é filho de Deus é filho de quem? É filho do Dido. Quem não é filho de Deus é filho do maligno. Nenhuma pessoa nasce nesse mundo sendo filho de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade pessoal do varão, mas de Deus. Então, toda gente que nasce nesse mundo é filho do maligno. E precisa nascer de novo. E para nascer de novo não precisa ir lá na frente da igreja nem levantar o braço. Porque precisa receber a palavra de Deus e crer na palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, de que você foi atraído no corpo de Cristo, que você foi crucificado com Cristo, que você foi ressuscitado com Cristo, que Cristo é a matriz do novo nascimento. Eu tenho uma nota de R$50 aqui na minha carteira. Você tem uma nota de R$50 aí na sua?
Faz favor, vamos trocar essas notas. Daqui, Valdir. Me dá a sua nota de 50 reais e eu vou lhe dar a minha nota de 50 reais. A sua é mais nova. Para você não ficar zangado, eu vou pegar, eu lhe dou uma outra nova aqui também da mesma estilo. Me dá uma. Ele não vai ficar nem um pouco aborrecido, sabe por quê? Porque foi feito todos na casa da moeda, elas são idênticas. Se você foi feito em Cristo Jesus, você é idêntico ao outro que foi feito em Cristo Jesus. Se você foi feito na Igreja Batista, você não é idêntico. Se você foi feito na Igreja Católica, você não é idêntico. Se você foi feito na Igreja Presbiteriana, você não é idêntico. Você foi feito por uma igreja. Mas se você foi feito em Cristo Jesus, você é idêntico a todos os outros que estão na face da terra. Ainda que você tenha temperamento diferente, tenha jeito diferente, mas você foi feito de uma mesma forma. É este que veio esmagar a cabeça da serpente. Nós nascemos com uma natureza de filhos do diabo. Quantos foram que nasceram? Todos vocês aqui, a torcida do Corinthians, a do Fluminense, a do Flamengo, a de todos os times de futebol, a de todas as igrejas, a de todas as religiões nasceram com essa natureza. Como é que você pode dizer isso? Isso é um absurdo. Não sou eu que digo, não, é a Bíblia. Não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram. Há uma se fizer inúteis. Não há quem entenda. Não há um sequer. Mas por alguma razão que eu não sei explicar, Deus chegou na sua vida e trouxe revelação que você creu ou eu criei. Isso é o mistério da fé que ninguém sabe explicar. Vamos dar uma lida em João capítulo 8, verso 44. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Ontem foi dia da mentira, não foi? Ontem foi o dia universal do filho do diabo. Não tem nenhum dia da verdade. Vocês já prestaram atenção? Já viram um dia da verdade? Tem dia do índio, tem dia da mulher, tem dia da mãe, tem dia do pai, tem dia disso, tem dia daquilo. Não tem um dia da verdade. Por que não tem um dia da verdade? Tem até dia que diz que Jesus nasceu. Mas o dia da verdade não tem, porque é um dia de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o dia, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não tem um dia para isso, porque todos os dias são dias da verdade em Cristo. Eu estava no consultório médico para fazer exame. A gente tem que de vez em quando fazer exames de rotina. Depois que se dobra o cabo da Boa Esperança, então tem que fazer mais ainda. E eu estava lá esperando para ser chamado e a Fátima Bernardo estava lá no programa falando sobre a mentira e um psiquiatra estava dizendo: a criança mente, mas é uma mentira inocente. Inocente? Ele mente antes de falar, por causa da sua natureza.
herdada do maligno, pai da mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a natureza de víbora. Você quer ver um outro texto tremendo? Salmo 58, 3 e 4. Agora aqui. 58, 3 e 4. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda, tapa os ouvidos. Isso está na Bíblia? Tá. Olha aí, desviam-se o quê? Esse livro na minha mão. Tá na minha mão. O que desviam-se? Por favor, escuta, eu não escutei. Os ímpios, quem são os ímpios? Quem não é pio. Esse eu não entendo. Ímpio e pio. Pio não é o pinto, não, que pia e a galinha escuta. Pio é quem não crê, quem não tem fé. E nós nascemos enfesados, mas sem fé. Travou? Desviam-se os ímpios aonde? Desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Outra versão diz desde a madre. Não é a madre superiora, não. É a madre da barriga da mãe mesmo, desde a madre. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. E aí diz, e tens peçonha semelhante à peçonha das serpentes, das víboras, debaixo da língua. Eu atendo pessoas frequentemente mordidos de serpente. Como assim? Raro é a semana que eu não atendo 2 ou 3 mordidos de serpente. Você trabalha no HU? Não, na Avenida Paraná. E tem gente mordida de serpente lá todo dia. Aparece um mordido de serpente. O que foi? Palavras que foram ditas, que ofenderam, que magoaram, que aleijaram, que destruíram, que mataram a esperança. Palavras ditas por pai, por mãe, por marido, por esposa, por filho, por patrão, por empregado, por pastor mentiroso, por padre. Tens veneno de víbora debaixo dos seus lábios. Quantas vezes você lança uma palavra que mata uma pessoa, que aleja a pessoa, a alma dela fica aleijada. Quando você diz assim, esse menino é uma peste. Ele é, mas uma peste que Deus ama. Você está marcando essa vida com uma palavra de mágoa, de sofrimento. Coitado. E ele fica aleijado. Eu comecei a atender um moço bonito. Eu vou ficar em pé aqui, Bernardo. Fui abraçá-lo, ele faz assim. Ele não lhe abraça. Ele não aceita o toque.
Eu pensei, esse moço foi abusado sexualmente, porque os abusados sexualmente que têm esse comportamento. Falando diante da professora da faculdade de psicologia, eles têm medo, eu já fui, eu sei que é isso. Mas aí eu fui descobrir, não foi. Ele foi abusado pela língua de uma mãe que descascou aquele moço a vida toda. Ele não tem afetividade. É seco. Aleijado de língua. É o que a Bíblia está dizendo. Quando o relacionamento de marido e mulher está travado por causa de acusações, de palavras duras, isso é veneno, isso intoxica. A Bíblia diz que há poder para a vida e para a morte nas palavras. Com a palavra eu posso curar, com a palavra eu posso matar. E eu só posso curar com a palavra se eu tiver a palavra dos eruditos, ou seja, a palavra que vem de Deus. Caso contrário, essa palavra vai ser uma palavra de destruição, ou no máximo, uma palavra de construção do orgulho e da soberba humana. Mas para curar as pessoas disso, só a palavra de Deus. Então eu queria que você olhasse que essa guerra, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher, o único descendente de mulher que nós conhecemos na face da terra foi Cristo Jesus, o Verbo encarnado, composto de 23 cromossomos da mulher e um cromossomo de Deus. Como é que você pode afirmar isso? Que Jesus só tinha 24 cromossomos. Compra o meu livro. Eu não ganho nada com ele. Eu não vivo de literatura. Ele existe para fazer a produção de evangelização de pastor. Parece isso incrível. Mas nesse livro, A Tumba de Adão, nós contamos um pouco do que o Dr. Robert Waite, um arqueólogo americano e médico, ao descobrir a Arca da Aliança escondida debaixo do Calvário, o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. No momento em que Jesus estava na cruz e que ele disse assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, houve um terremoto e as pedras se racharam. A Bíblia põe detalhes. E o sangue que estava na poça, que era um buraco no pé da cruz, que é chamado por alguns de Santo Graal. Este sangue que não tinha a infectação do princípio da morte, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Não entrou pela mulher, entrou pelo homem, ainda que tenha sido a mulher que primeiro comeu do fruto, não foi ela quem pecou, e a Bíblia vai dizer isto, que a mulher foi enganada. Ela entrou, o pecado entrou por Adão. Não é o XX que transmite o pecado, ainda que toda mulher tenha pecado, porque ela é filha de um Y.
Ela é filha de um XY, mas ela é XX. Porém, Jesus é XXX. Ele tem 24 cromossomos. O homem é XY. O que transmite o pecado é o Y. Ele é filho de 23 cromossomos humanos da mulher e um cromossomo de Deus. Dr. Waite, ao examinar aquele caldo grosso que desceu e secou, liofilizou. O que é liofilizar? O líquido evaporou-se, ele não tinha o princípio da morte, não podia apodrecer. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 23, o seu corpo não viu a corrupção. O sangue secou, ficou lá. Pegou um pouco daquele sangue, colocou em soro fisiológico. E o melhor de tudo, depois vocês veem no livro, e depois vocês entrem no site e entrem lá no... Você já entrou? Entrou? E você vai ver lá, o sangue estava vivo, porque o sangue dele ficou aqui na terra como testemunha. Há 3 que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E o sangue ficou aqui para sempre como testemunho. Testemunho contra Satanás. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12. O sangue está aqui. E é sangue de mulher. E é sangue sem pecado. E é sangue vivo, que não viu a podridão. Toda é serpente da mulher, que veio com a finalidade de esmagar a cabeça da serpente. O que será que quer falar? Minha filha, mas depois eu falo. Então, pelo jeito é uma coisa muito séria. Vai falar. Diante das coisas que o Guilherme tem levantado aqui, e dos textos que ele usou, tanto o João 8,44 como o Salmo 58, você pode perceber uma característica comum aos 2 textos. A Bíblia vai dizer assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Não consegue se firmar na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O texto do Salmo 58, 3 e 4 vai dizer: desvia-se o ímpio desde a sua concepção, nasce e já se desencaminha, proferindo mentiras. Como aquilo que a gente está tratando aqui é sobre essa questão da desconstrução da religião, o grande obstáculo para que o Evangelho se manifeste de modo poderoso e transformador na vida das pessoas é esta questão daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. Quando nós nos deparamos com a verdade do que está sendo tratado nesta noite aqui, ou seja, de que toda pessoa que nasce neste mundo nasce com uma natureza maligna, nasce como filho espiritual da serpente, isto é detestável para nós.
mas é a verdade. E não é possível nós sermos tratados por Deus a não ser na verdade. O grande problema, e aí é onde surge a oportunidade das religiões, é dizer para você: não é bem assim. Você não é tão mal assim. Existem coisas boas em você. Você faz o bem, você ajuda o seu vizinho. E começa então a criar um sistema aonde cada dia mais você pode se enquadrar nele, nas demandas que ele lhe propõe, e se perceber cada dia mais como alguém bom, como alguém do bem, sem que a verdade acerca do que você é venha à luz. E o texto que Deus coloca, que para mim fica de maneira clara, e a contraposição que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega à luz, ou para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a contraposição que o evangelista coloca aqui é mal e verdade. Nós não queremos saber desta verdade. Existe uma estrutura que coloca em oposição, por exemplo, calvinismo e arminianismo. Em seu entrave mais básico é o fato de que talvez um alimente alguma esperança no ser humano. O Evangelho vai dizer o que nós ouvimos aqui: não há esperança para mim e para você, em nós mesmos. Isso seria trágico se Deus não fosse amor, se Deus não nos amasse de uma tal maneira que enviasse o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse nessa condição, mas pudesse ter vida eterna. Então, quando eu entendo que o Deus da religião também não é um Deus que é amor, o Deus da religião, ele pode ser no máximo justo. Ele é um Deus que procura desempenho, está interessado nos bons e nos melhores. Mas Jesus vai dizer: eu não vim chamar justos. Se você é um justo, se você se percebe como um justo, eu quero dizer para você: o Evangelho não é para você, Jesus Cristo não é para você. Mas se você, diante da revelação de Jesus Cristo, eu sou o caminho, quando eu estou diante do caminho que é Jesus, a única conclusão que eu posso chegar é que eu estou perdido. Quando você se depara com Jesus, que é a vida, a única conclusão que eu posso chegar é que aquilo que eu chamo de vida é morte. E quando Jesus é a verdade, a única conclusão que eu posso chegar é que eu sou uma mentira. Isso seria terrível, porque isso tira as nossas esperanças. Então é melhor não acreditar nisso, e então eu vou procurar mostrar que isso não é verdadeiro ao meu respeito. Então o que tem para mim provar que no meu caso eu não sou uma descendência da serpente? Bom, existe aqui uma religião para os bons. Então nós entramos desempenhando, até a oração passa a ser aquilo que começamos a falar no começo, um modo de eu me autoafirmar: eu oro mais que você, Deus gosta mais de mim. Esta minha oração é pecado, ela é a essência do pecado, porque ela quer fazer de mim distinção e quer negar a palavra de Deus que diz: bom, querido, a única maneira de nós estabelecermos um relacionamento é a partir da verdade. E a verdade é que você é uma raça de víbora, que você é mau, essencialmente mau. Mas eu queria dizer para você que eu vim para que você pudesse ter vida. Eu vim para que a maldade não falasse, não desse a última palavra ao seu respeito. Eu vim para assumir no meu corpo, no madeiro, todo o seu mal, todo o seu pecado. Eu vim não para reformar você, eu vim para matar esta natureza. E eu vim para te dar uma nova vida. Eu vim para te dar o meu espírito. Eu vim para ser em você aquele que não é
O grande eu sou veio ser, irmãos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é tudo em tudo. Então, diante daquilo que você estava falando, amado, É isso aí. essas coisas que eu estava pensando. É isso aí. A questão básica, queridos, é a de que o bom diagnóstico tem possibilidade de fazer uma boa terapêutica. Quando você percebe quem você é, de fato, que não há bondade em você, humanamente sim, essa bondade qualitativa, que a gente compara, eu me comparo com o Valdir, acho que eu sou melhor que ele, porque ele tem um certo jeito, tarará, eu faço assim aquela questão assim, de comparação. Mas quando você coloca na escala da divindade, você vai verificar que não existe bondade, você nem mim. Que nós todos somos maus, indignos, mas Deus, sua graça, tem esse objetivo: esmagar a cabeça da serpente. Aonde está a cabeça da serpente? Dentro de mim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Este descendente, que é Jesus, vai ferir a cabeça da serpente. Quando foi que ele foi ferir a cabeça da serpente? Preste bem atenção nesse texto aqui, que nós vamos ver em Números, capítulo 21, 6 e 7. O povo de Israel tinha saído do Egito. O povo de Israel tinha ficado 430 anos de escravo no Egito. 21, 6 e 7. Ele ficou lá, dentro daquela escravatura e pediu, rogou a Deus libertação. Deus ouviu a oração do povo, mandou Moisés tirar o povo de lá. Aquela saída do Egito, eles saíram fisicamente, mas não saíram, o Egito não saiu deles. No meio do caminho, Deus estava providenciando o cardápio. Todo dia Deus fazia um bolinho fresco, jogava do céu um manhu, uma espécie de comida fresca, nova, que eles chamaram de man, traduzido como maná, o pão do céu. Mas comeu um dia, 2 dias, 3 dias, 2 semanas, 3 semanas, tá enjoando, comer todo dia essa coisa. Ou saudade daqueles pepinos, o homem gosta de pepino. Ou saudade das melancias, ou saudade das cebolas, ou saudade dos abacaxis, ou saudade dos peixes, ou saudade. E começaram a falar mal de Moisés e murmurar. Por quê? A grande maioria de nós vive ou criticando, ou gemendo, ou murmurando. É difícil você encontrar alguém com cântico de passarinho no bico. É mais gufo de urubu do que qualquer outra coisa. Começaram a criticar Moisés e criticar Deus. Estamos enjoados deste pão, este pão vil. Imagina, feito na cozinha de Deus, dado para eles, de graça. Se é uma coisa que o homem não gosta, é de graça. Menachem Mendelssohn, um grande rabino, ele disse que a graça é o pão vil. Aquilo que você não consegue construir, o que você não recebe pelos seus méritos é vil. Isso que eles disseram do pão de Deus. Aí Deus soltou umas cobrinhas no meio deles. E agora mostrar o que era a natureza dele. E as cobras começaram pau num, pau no outro, morre um, morre outro. E eles começaram a entrar em pânico e oraram a Deus. Vamos ver os versículos 6 e 7. Então
Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Eles morreram por causa da murmuração, viu? As serpentes só vieram ajudar, mas eles estavam se auto-intoxicando mesmo. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E aí o que foi que Deus disse no verso 8? Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Agora Deus bota um remédio absurdo. Existe aqui o princípio da homeopatia. O semelhante cura o semelhante. Vocês estão intoxicados pelo veneno da serpente. Faça uma serpente de bronze e pendure essa serpente, e todo aquele que olhar para ela será curado. Não tem valor terapêutico em si mesmo, do ponto de vista de um antiofídico. O valor era o valor da fé. Aquele que olhasse, aquilo era uma tipologia que estava apontando para aquele que viria se tornar semelhante ao homem, como filho de cobra, e seria pendurado. Então veja o verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Você está vendo? Agora vamos para João capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. João 3, 13, 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olha a semelhança. Moisés levantou uma serpente no deserto, e todo aquele que era picado, que olhasse para a serpente, era curado. Agora Jesus disse assim, quando Nicodemos perguntou como pode ser um novo nascimento, Jesus disse, é como o vento, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê. Agora ele troca o verbo ver pelo verbo crer. Lá era ver para crer, aqui é crer para ver. Quando você crê que você foi com Cristo crucificado, o veneno da cobra, a natureza da serpente, que nós herdamos lá no Jardim do Éden, ela é anulada em sua potência de nos trazer as palavras de morte. Agora eu ganho a vida de Cristo em mim, e as palavras que vão sair da minha boca são palavras de construção, de edificação, não de morte. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante ti, ó Senhor, minha rocha, meu Salvador. E essas palavras de edificação vão serem palavras de edificação de outras pessoas. Não porque nós tenhamos em nós mesmos qualquer coisa, mas porque aquele que tem tudo está em nós. A serpente
nos trouxe uma natureza envenenada, que envenena relacionamentos, que mata. Jesus veio, assumiu essa natureza humana, foi para a cruz sem nenhum pecado, carregando todos os nossos pecados, sem possibilidade de morrer, porque não tinha pecado. Morreu uma morte que não era dele, era sua e minha. E na ressurreição ele nos dá uma vida completamente isenta de morte. Ainda que meu corpo morra, eu nunca mais vou morrer. Eu sou eterno e eu não preciso ir para a Academia Brasileira de Letras para ser imortal. Eu sou imortal em Cristo Jesus. E você que crê, porque não tem mistério aqui. Aqui a questão, ele nivelou ao resto do chão, e vai o aleijado, vai o atleta, vai o culto, vai o analfabeto, vai o rico, vai o pobre, vai o velho, vai a criança, entra na mesma porta. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Mas é só isso, Glenn? Se você me perguntar assim, eu vou dizer assim: você não sabe o que é crer. Crer é tão difícil para nós que você não consegue. É impossível. Só Deus para nos dar fé. É um milagre. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma pregação num apartamento em Cascavel, 3 graus abaixo de zero, todas as janelas fechadas, 4 pessoas fumando. Éramos 7 pessoas dentro daquele apartamento, 4 fumavam para poder mexer um pouco da emoção que estavam. No final, 2 horas da madrugada, uma das pessoas pegou na minha mão e disse assim: muito interessante, mas eu não creio em nada disso. Ele disse: quem foi que disse que você pode crer? E quem foi que disse que eu estou aqui para lhe convencer? Não tenho pretensões, nem condições, de modo que boa noite. Mas se Deus quiser me fazer crer, não tenha dúvida, você crerá. 2 semanas depois eu recebo um telefonema às 7 horas da manhã, ainda estava na cama porque era um sábado. Normalmente o sábado eu fico até um pouquinho mais. O telefone tocou e ele dizia: aqui é fulana. Quem? Fulana. Digo: ah, sim, como é que vai? Disse: estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu. Eu digo: tá certo, tá certo, tá certo. Nem discutimos mais o assunto, porque esse assunto não nos pertence. Esse assunto pertence a Deus. Então Deus pode lhe dar fé, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.